Dando prosseguimento no nosso curso Eletrônica Prática, aula 104, módulo 4. O assunto: ajuste fino da frequência. Vamos lá? Conforme citamos na descrição básica das várias configurações osciladora já mostrada nessas aulas, o segredo da determinação da frequência de funcionamento está no dimensionamento calculado dos componentes, isto é, resistores, capacitores, indutores, que forma a rede de realimentação e correção de fase, a RCF. As diversas constantes de tempo, que podem ser obtidas através da combinação específica de valores desses componentes, isto é, resistores, capacitores e indutores, determina, assim, os atrasos com que as variações do sinal transita em realimentação, da saída para a entrada do próprio bloco amplificador. E com isso fixa a própria frequência com qual se dá a oscilação. Preste atenção, aluno. As diversas constantes de tempo, que podem ser obtidas através da combinação específica de valores desses componentes, resistores, capacitores e indutores, determina, assim, os atrasos com que as variações do sinal transita em realimentação, da saída para a entrada do próprio bloco amplificador oscilador. E com isso fixa a própria frequência com qual se dá a oscilação. Lembrando aos nossos alunos que a frequência é a grandeza que significa simplesmente quantidade de tempo. Quantidade de tempo. Exemplo: se você vai jogar futebol todos os domingos, a frequência com qual você joga é obviamente semanal. Podemos traduzir isso em número de várias formas. Um jogo por semana ou 52 jogos por ano, e assim por diante. Em eletrônica, costumamos contar os eventos por segundo. Por segundo. No caso de uma variação periódica de polaridade, intensidade, níveis e etc., de determinado sinal, a qual damos o nome genérico de ciclo, fazemos então a contagem em ciclo por segundo. Assim, quando dizemos uma corrente alternada de 60 Hz, estamos nos referindo a uma corrente cuja variação periódica completa ocorre 60 vezes por segundo. Preste atenção, aluno. Quando dizemos uma corrente alternada de 60 Hz, estamos nos referindo a uma corrente cuja variação periódica completa ocorre 60 vezes por segundo. Da mesma forma que fazemos com as outras grandezas elétricas, também utilizamos na notação da frequência em Hertz, que é a unidade da frequência, as indicações de múltiplo abreviado pelo símbolo quilo, que representa 1000, pelo símbolo M, que representa milhão, e pelo símbolo G, que representa bilhão, e assim por diante. Observe, quilo representa 1000, M, 1 milhão, G, 1 bilhão. Vamos agora ver alguns exemplos. 1 kHz representa 1000 ciclos por segundo. 1 MHz representa milhões de ciclos por segundo. 100,9 MHz representa 100 milhões e 900 mil ciclos por segundo. Como regra geral, quanto menores forem os valores dos resistores, capacitores e indutores da RCF, que é a realimentação e correção de fase, maior será a frequência de oscilação e vice-versa, numa relação inversamente proporcional. Preste atenção, aluno. Quanto menores forem os valores dos resistores, capacitores e indutores da RCF, maior será a frequência de oscilação e vice-versa. Observe com atenção os diagramas ao lado. Preste atenção nesse diagrama. Conforme já estudamos,
Existem os resistores variáveis, que são potenciômetro, trimpote. E também temos os capacitores variáveis, que são os trimmer. Assim, se utilizarmos o RCF, tais componente de valor não fixo, podemos, dentro de certa faixa, alterar a frequência de funcionamento dos osciladores. Isso constitui, na verdade, uma solução circuital muito usada. Em alguns casos, o ajuste da frequência também pode ser feito através de um indutor variável, ou seja, uma bobina dotada de um núcleo de ferro ou ferrite, que pode mecanicamente colocado dentro do enrolamento. Preste atenção. Em alguns casos, o ajuste da frequência também pode ser feito através de um indutor variável, ou seja, uma bobina dotada de um núcleo, que pode ser de ferro, ferrite, etc., que pode mecanicamente colocado dentro do enrolamento. Com isso feito, podemos então controlar o campo eletromagnético do próprio indutor. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, gente boa, até a próxima.